O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. Ter muitos amigos é não ter nenhum. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Considero mais corajoso aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais árdua é aquela conquistada sobre si mesmo. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. O objetivo da arte é representar não a aparência externa das coisas, mas seu significado interno. A dignidade não consiste em possuir muitas honras, mas sim na consciência de que as merecemos. Somente aquele que superar seus medos será verdadeiramente livre. Talvez eu seja enganada inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar, alguém merece minha confiança. Seja um pensador livre e não aceite tudo o que ouve como verdade. Seja crítico e avalie o que você acredita. Essa é um tapa na cara da nova geração, que não questiona as coisas. Apenas toma tudo como verdade. Nenhuma grande mente jamais existiu sem um toque de loucura. Aquele que não pode ser um bom liderado também não poderá ser um bom líder. Aprender é um ornamento na prosperidade, um refúgio na adversidade e uma provisão na velhice. O homem sábio deve se preocupar mais com a busca pela verdade do que com a opinião dos outros. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos falam porque precisam dizer algo. O objetivo do sábio não é garantir o prazer, mas sim evitar a dor. É a simplicidade que torna o inculto mais eficaz do que o instruído quando se dirige a públicos populares. A beleza da alma resplandece quando um homem suporta com compostura um infortúnio após o outro, não porque ele não os sinta, mas porque ele é um homem de temperamento elevado e heróico. É muito difícil, talvez impossível, alterar pelo argumento o que há muito foi absorvido pelo hábito. A coragem é a mãe de todas as virtudes porque, sem ela, você não pode realizar as outras com consistência. Devemos nos comportar com os nossos amigos do mesmo modo que gostaríamos que eles se comportassem conosco. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito à medida que avança. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A modéstia não pode ser considerada uma virtude, pois assemelhar-se mais a um sofrimento do que a uma qualidade. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem. Um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Os cidadãos ficam menos preocupados quanto ao comportamento ilegal de um governante que eles consideram piedoso e temente a Deus. O sábio busca a ausência do sofrimento, e não o prazer. A esperança, um sonho feito de despertares. Somos aquilo que fazemos consistentemente. Assim, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Eu considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que domina seus inimigos, pois a vitória mais difícil é aquela sobre o seu próprio ego. A vida dedicada a ganhar dinheiro é uma vida forçada, e a riqueza não é, obviamente, o bem que procuramos. A riqueza é coisa útil, nada mais, e deve ser desejada no interesse de outra coisa. A felicidade é a melhor, a mais nobre e a mais agradável coisa do mundo.
O homem que não se alegra com as ações nobres não é sequer bom. Toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer, e por isso foi dito que o bem é aquilo a que todas as coisas buscam. Todos os seres humanos naturalmente desejam o conhecimento. A experiência é o conhecimento dos particulares, enquanto a arte é o conhecimento dos universais. Felicidade é ter algo para fazer, ter algo para amar e algo para esperar. A felicidade é para quem se basta a si próprio. O nosso caráter é o resultado da nossa conduta. A alegria que se tem em pensar e aprender nos faz pensar e aprender ainda mais. A tragédia é a imitação de uma ação séria e concluída em si mesma que, mediante uma série de casos que suscitam piedade e terror, tem por efeito aliviar e purificar a alma de tais paixões. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. A característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Geralmente são os bens que provêm do acaso que provocam a inveja. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. A felicidade consiste em ações perfeitamente conformes à virtude, e entendemos por virtude não a virtude relativa, mas a virtude absoluta. Entendemos por virtude relativa a que diz respeito às coisas necessárias e por virtude absoluta a que tem por finalidade a beleza e a honestidade. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. O amor é formado de uma só alma, habitando em dois corpos. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. A sabedoria é um adorno na prosperidade e um refúgio na adversidade. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. O que você tem capacidade de fazer, tem capacidade também de não fazer. O homem que evita e teme a tudo, não enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde. A única verdade é a realidade. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. O valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência. O conhecimento é o ato de entender a vida. O homem nada pode aprender senão em virtude daquilo que já sabe. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. A qualidade é uma qualidade da alma, não uma função das circunstâncias materiais de uma pessoa. O homem de mente elevada não guarda rancor, pois não é a marca de uma grande alma lembrar-se das injúrias, mas esquecê-las. Não é uma nem duas vezes, mas inúmeras vezes que as mesmas ideias aparecem no mundo. Encontre o bem. Busque a unidade. Ignore as divisões entre nós. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Aqueles que educam bem as crianças devem ser mais honrados do que aqueles que as produzem, pois estes só lhes deram a vida, aqueles a arte de bem viver.